Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Desenvolver a plena atenção, SATI, para que esta governe os nossos pensamentos e evite que as nossas mentes se percam em proliferações excessivas, é uma arte, uma habilidade vital que pode reduzir significativamente este tipo de sofrimento. A plena atenção permite-nos fazer a distinção entre a preocupação normal, comum, e a dor desnecessária provocada pela agitação mental e o estresse. Temos de aprender a assumir a responsabilidade pela nossa própria saúde mental, mas ninguém o pode fazer por nós. As preocupações excessivas podem ser erradicadas através da conjugação do poder da plena atenção com a estabilidade interna e a calma, samadhi. Preocupações sensatas podem ser geridas relembrando que as coisas acontecem de acordo com determinadas causas e condições. Tudo o que podemos fazer é dar o nosso melhor, aceitar os resultados e aprender com os mesmos. Preocuparmos-nos é um hábito destruidor que não ajuda em nada. Torna-nos infelizes, afeta negativamente aqueles que nos rodeiam e impede a capacidade de agirmos corretamente, com sabedoria. Mas desenvolver este tipo de atenção, calma interior e sábio discernimento leva o seu tempo. Até lá, cantar para si mesmo um verso ou dois da canção O que será, será? Pode ajudar. Na minha opinião, este é um dos grandes textos não budistas. Outra dificuldade que pode acompanhar o amor é o desconforto com as famílias dos nossos companheiros. Por vezes, os pais ou os irmãos dos nossos companheiros não gostam de nós. Outras vezes, somos nós que não gostamos deles. Às vezes, envolve um assunto em particular, mas a maior parte das vezes trata-se somente de um conflito de personalidades. Muitos admitem que, se pudessem escolher, não queriam ter absolutamente nada a ver com alguns dos seus familiares, mas suportam-nos por um sentimento de dever, para assim manter a paz na família. Alguns podem ter a boa fortuna de se darem bem com todos, mas, para muitas pessoas, relações com familiares e amigos daqueles que amam são mais um fardo que uma bênção, que vem com o amor. Aqui, o objetivo não é denegrir o amor, mas desenvolver uma compreensão mais completa e realista do mesmo. Podemos, por exemplo, observar como as relações amorosas podem enfraquecer outras amizades. Podem surgir os ciúmes. É-nos difícil quando um velho amigo nosso não se dá bem com a pessoa que amamos, ou quando se dão bem demais. Sem o amor, este sofrimento não ocorreria, mas ocorre como resultado direto do amor. Limites discriminativos e parcialidade são inerentes ao amor pessoal. O fato de que temos sentimentos mais fortes para com nosso amado do que para com as pessoas por quem passamos diariamente na rua é precisamente o ponto. O fato de esse amor ser tão especial para nós é exatamente o que nos seduz. Mas apesar de tudo o que este amor nos dá, ele não nos pode conduzir à paz. Nos meus tempos de escola, um dos meus familiares via Mahatma Gandhi como seu herói pessoal. Ahimsa
O método não violento de oposição à opressão, desenvolvido por Gandhi, marcou-o muito. Após 6 anos como monge na Tailândia, voltei a casa, de visita pela primeira vez. Certo dia, ao conversar com esse meu familiar, lhe perguntei se ainda tinha admiração por Gandhi. Ele disse que sim, mas à medida que a sua vida mudou, também mudaram as suas opiniões acerca da não-violência. Ele agora era pai de 2 crianças pequenas e confessou que se alguém tentasse fazer mal aos seus filhos, se necessário, ele não hesitaria em matar. Era, assim, apologista da não-violência, exceto em determinadas circunstâncias. Mais tarde refleti que, ainda que eu compartilhasse dos seus sentimentos, me pareceu que assim que permitimos o conceito da lamentável necessidade ou casos especiais, a não-violência está efetivamente perdida. A ahimsa, com exceções, não é ahimsa. Nesse dia percebi como o amor, até o lindo amor entre pai e filho, pode minar os nossos ideais de vida. Algumas pessoas têm sorte de ter excelentes companheiros para a vida toda. Após anos e anos juntos, continuam a apreciar muito a companhia um do outro. Não se afastam um do outro, vão juntos a todo o lado e fazem coisas juntos. Falam docemente um para o outro, sem mau humor nem críticas. Mas até este tipo de felicidade, por mais idílica que pareça, normalmente tem desvantagens a longo prazo. Torna-nos negligentes e complacentes no nosso empenho espiritual. É como que estarmos sentados confortavelmente num bom sofá e não nos querermos levantar para ir trabalhar. No final, não importa o quanto as pessoas se amam, eventualmente terão de se separar de acordo com a incontestável lei da natureza. Obviamente, aqueles que se tornaram muito dependentes do seu companheiro irão sofrer por não terem desenvolvido sua própria força. Resumindo, o amor traz muitos benefícios, nos protege da solidão e dá calor e companheirismo à vida, mas não é um bem absoluto, por natureza é incompleto, pois continua a estar restringido ao ciclo do nascimento e da morte. A qualquer momento pode causar sofrimento a aqueles com pouca sabedoria. Sem educação espiritual, as dificuldades que traz às nossas vidas são inevitáveis, ou pelo menos difíceis de evitar. Não é o objetivo do budismo encontrar somente defeitos no amor, mas, antes, nos ensinar a abrir os nossos corações à verdadeira natureza das coisas. Devemos fazer isto, porque contemplar e compreender as coisas como elas são é o caminho para o fim do sofrimento. Um dos métodos para tal é refletir regularmente acerca das simples verdades da vida e deixar que as mesmas sejam absorvidas. Relembrarmos-nos que é natural envelhecer, que não podemos evitar o envelhecimento, que é natural ficar doente, que não podemos evitar a doença, que é natural morrer, que não podemos evitar a morte. A separação de todos aqueles que amamos e daquilo que possuímos irá sem dúvida acontecer, mais cedo ou mais tarde. Assim, somos livres de amar se esse for o nosso desejo, mas é bom termos a inteligência de ter constantemente em mente que o tempo que temos para passar com aqueles que amamos é limitado. Pode ser por um período curto de uns poucos meses ou anos, ou um período mais longo, de 10 anos, 20 anos, 50 anos. Mas, independentemente de quanto tempo estamos juntos, em última instância, essa será meramente uma associação temporária. O corpo humano é composto de elementos emprestados pela natureza e talvez tenhamos de os devolver a qualquer momento.
Se refletirmos na impermanência e incerteza da nossa vida juntos, deverá ser fácil abrirmos mão de aborrecimentos mútuos e perdoarmos-nos uns aos outros, em vez de discutirmos sobre assuntos sem importância. Todas aquelas discussões sem sentido, zangas e amuos são uma triste perda de tempo para quem o tempo juntos é limitado. Nós não temos o privilégio dos seres celestiais. Se eles têm discussões mesquinhas sobre pequenas coisas divinais, não tem grande importância, pois eles têm milhões de anos para remediar as coisas, enquanto se reúnem a fazer grinaldas, a cantar canções e por aí fora. Nós, seres humanos, não temos assim tanto tempo. Até pessoas novas morrem todos os dias, por doença, em acidentes ou em guerras. Refletir sobre a fragilidade da vida e sobre a impermanência torna o nosso amor mais inteligente e lhe dá a proteção da sabedoria. Os praticantes do Dhamma refletem todos os dias na morte e na separação, para assim treinar a mente a aceitar as indesejáveis verdades que achamos difíceis de aceitar. Precisamos de fazer isto por um longo período, sem complacência e não apenas ocasionalmente. Se assim o fizermos, quando alguém morrer, ainda que seja alguém que nos é próximo ou alguém que amamos, ainda que a morte seja súbita, o primeiro pensamento na nossa mente será que todas as coisas, Sankara, são verdadeiramente impermanentes, como o Buda tão brilhantemente nos ensinou. Para os praticantes espirituais, a mágoa que surge é contrabalançada pelo firme e correto entendimento de como as coisas são realmente. A prática do Dhamma implica observar atentamente a nossa mente, os seus pensamentos e emoções. Envolve reconhecer o papel que os desejos têm e de como influenciam as nossas experiências, e como tantas vezes só vemos aquilo que queremos ver. Suponhamos, por exemplo, que tínhamos decidido que aqueles que podemos amar têm de possuir certas e determinadas qualidades. Se depois de nos apaixonarmos, constatamos que eles não possuem algumas ou nenhuma dessas qualidades, muitos de nós negaríamos que esse seria o caso. Fazemos isto projetando na nossa mente ideais sob a realidade de quem amamos, até que por fim vemos neles só aquilo que queremos ver. Isto, obviamente, não é a melhor base para uma relação saudável. Em casos mais extremos, pode acontecer que não estejamos a nos relacionar com a verdadeira pessoa, mas com o ideal criado na nossa mente sobre quem é essa pessoa. Não é de surpreender que quando eles agem de forma conflituosa com a nossa ideia, possamos sentir um amargo e irracional sentimento de mágoa. Aprender a reconhecer os ideais, desejos e expectativas que projetamos nos outros é uma tarefa difícil, mas importante, se quisermos atenuar o sofrimento. Quantas vezes nos aborrecemos pela forma de agir de alguém que amamos, não tanto pela natureza da própria ação, mas pelo que ela implica relativamente a algumas das nossas tão estimadas suposições? Aprender sobre nós próprios nos oferece uma melhor compreensão sobre os outros, porque, na verdade, ao observarmos a nossa mente, estamos a estudar a natureza de toda a mente humana. Começamos a nos tornar mais empáticos e a vermos que, sem a presença de sabedoria, as boas intenções nem sempre são suficientes. As mulheres que reconhecem as falhas dos seus parceiros muitas vezes decidem tomar em mãos o projeto de os transformar. Apesar de tomarem a sua tarefa com amor e sinceridade, muitas vezes agem de forma a serem interpretadas pelos parceiros como crítica à sua pessoa, levando-os a sentirem-se magoados
e a tornarem-se teimosos. Amar os nossos parceiros não deve significar que somos obrigados a fingir que não vemos os seus defeitos ou estar em seu favor em todas as situações, mas, para sermos capazes de ajudá-los a mudar, precisamos de paciência e perseverança, respeito e aceitação para com a presente situação. Partirmos do pressuposto de que eles deveriam ser melhores do que são é um extremo a evitar. Assumir que eles serão para sempre da forma como são é o outro extremo. O caminho do meio implica uma compreensão das causas e dos efeitos, bem como da arte do possível. Dar uma importância exagerada ao amor tem muitas desvantagens. Em casos extremos, a glorificação do amor pode conduzir à violência e assassinato. Crimes passionais são uma presença clássica nas manchetes dos jornais. Talvez um amante abandonado mate aquela que o rejeitou, ou mate o novo amante dela, ou mata os dois, ou mata-se a si próprio, ou mata os dois e depois a si próprio. Tais tragédias podem não acontecer assim tão frequentemente, mas quantas pessoas infelizes no amor sonham com violência de vez em quando? Imagino que um grande número. O verdadeiro culpado não é a pessoa, mas uma identificação com o amor. Pensar que uma vida sem amar alguém em particular não tem valor nem significado. Tais pensamentos são um sinal de um baixo QIA, pessoas com baixa inteligência amorosa, que são capazes de matar ou destruir qualquer coisa exceto a sua própria ignorância. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.